ano de 2017, quando veio a esta casa o projeto de lei alterando o Código Tributário, uma das alterações que se apresentava era a contribuição de melhorias para a iluminação pública, ou seja, o aumento dessa cobrança na conta de luz do cidadão hamburguense. Justificando o quê? Justificando que a RS 239, que estava às escuras, e também a BR 116, precisavam de projetos. E, por isso, a conta seria cobrada da população. Na época, eu estava na presidência, não votava, mas me lembro que me manifestei contrária a esse projeto, em função, inclusive, de outras taxações que estavam sendo feitas, como, por exemplo, o cidadão que hoje é isento de IPTU passou a pagar a taxa da limpeza urbana, que, inclusive, teve discussão jurídica e até devolução de valores à população. Mas o que me traz essa tribuna hoje, em específico, é a contribuição de iluminação pública que, na semana passada, junto com o senhor Zerg, protocolamos denúncia no Tribunal de Contas do Estado e também no Ministério Público Estadual. Por quê? Nós fizemos um requerimento, eu comecei a pedir a opinião do seu Zerg de que forma poderia sugerir à Prefeitura que iluminasse a RS 239. Porque, por sorte, a gente não teve uma tragédia ali. Nós temos uma universidade com um número muito grande de carros que transitam às escuras ali à noite. E aí, com a intenção de sugerir a iluminação, melhoria de iluminação RS 239, ele começou a analisar dados do Tribunal de Contas e sugeriu um requerimento que nós fizemos. Esse requerimento foi respondido em mais de 650 páginas, que o senhor Zerg e o nosso gabinete analisou. Após a análise também, o comparativo com o Tribunal de Contas, nós chegamos às seguintes conclusões, que nós estávamos diante de possíveis irregularidades gravíssimas na questão da cobrança e da utilização do recurso que é cobrado do cidadão. Ele paga na sua conta de luz e vai para a Prefeitura Municipal. Então, eu separei algumas lâminas aqui, inclusive comparando com o governo Jair Foscarini. A arrecadação da contribuição de iluminação pública, 19 milhões de 2005 a 2008. Prefeito Tarcísio, 31 milhões de 2009 a 2012. Prefeito Luiz Lauermann, 2013 a 2016, 37 milhões. E governo Fátima Daut, em 3 anos, vejam bem, nos outros governos foram 4, em 3 anos já se arrecadou 51 milhões de reais em contribuição. Dados estes retirados do site do Tribunal de Contas que a própria Prefeitura forneceu. Pode passar, por favor, Marco. Então, total de arrecadação com total de despesa, o superávit no governo Jair foi de 2 milhões. O superávit no prefeito Tarcísio com despesa e receita foi de 11 milhões. No prefeito Luiz Lauermann, 16 milhões. E em 3 anos de governo Fátima Daut, nós temos, inclusive, 2 citações que também vão ser investigadas. Uma delas pode chegar a 24 milhões ou a outra em 31 milhões. Por quê? Porque nós também identificamos no portal do Tribunal de Contas que contas foram lançadas, pagamentos de contas foram lançados em duplicidade. Mesma conta, mesmo número de empenho, mesmo número de pagamento, mesmo valor em 2 anos. Então, a gente ainda não conseguiu chegar ao número correto do superávit, se é de 24 milhões ou se é de 31 milhões em 3 anos. Mas vejam bem, o último governo, em 4 anos, o superávit foi de 24 milhões, de 16 milhões, e mesmo, né, tendo a correção, que aí a Prefeitura vai ter que justificar porque esse lançamento duplo, de 2017 a 2019, ou seja, em 3 anos, 24 milhões de superávit. Mas, fora tantas outras questões, que inclusive chamou a atenção que o lançamento do valor no portal do Tribunal de Contas era um, e na conta que foi mandada cópia para o nosso gabinete era outro. Mas eles esqueceram que na conta, a cópia que eles mandaram para nós tinha um número anotado em caneta. Então, quando eles xerocaram aquele número anotado em caneta, veio para nós também. E, coincidentemente, o número anotado em caneta nas contas de luz era o número colocado no Tribunal de Contas. Então, vão ter que se explicar. E muito bem explicado. Pode passar, Marco, por favor. Cereja do bolo. Superávit. Sempre superávit. Primeiro que se tinha superávit nos 3 governos anteriores, o que justificou aumentar a contribuição de iluminação pública no ano de 2017. Isso não chegou para os senhores vereadores, quando eles tiveram que votar a aprovação desse projeto. Parecia que tinha um déficit, né? Parecia que não estava se arrecadando o suficiente para pagar a conta da iluminação pública. Não, mas ela estava arrecadando mais do que pagava, inclusive. Então,
mesmo com superávit e este valor entrando, a Prefeitura Municipal, em 2017, pagou atrasadas contas da iluminação pública, gerando 21 mil em juros e multa de 45 mil. 2018, 29 mil de juros e multa de 90 mil. 2019, 69 mil de juros e multa de 159 mil. Somando, senhores, nós chegamos ao montante de juros de 181 mil e de multa de 234 mil reais. Soma total, quase R$500 mil pago em juros e multa de contas de energia pública que tem superávit. Não sou boa de economia e de matemática, mas aqui todo mundo pode entender. Por que pagar juro e multa de algo que tu tem dinheiro em caixa? Principalmente porque quando se arrecada, se passa para o município e ele tem o dinheiro em caixa. Qual a justificativa para ter quase R$500 mil de juros e multa, tendo 24 milhões ou 31 milhões em superávit? Então, irregularidades encontradas, entregamos ao Tribunal de Contas, entregamos ao Ministério Público, e eu sei também que o cidadão Zerg entregou uma cópia para a mesa diretora para as devidas providências aqui na Câmara de Vereadores. Senhores, isso é algo gravíssimo. Onde é que foi parar o dinheiro do cidadão que pagou contribuição de iluminação pública e que teve todo esse excesso de arrecadação? Onde esse dinheiro foi colocado? Preciso dizer para os senhores que toda a parte da denúncia deste montante, porque tem outras irregularidades apontadas ainda que nós vamos continuar entregando no Ministério Público, desta parte, senhores vereadores, nós tivemos a afirmação do Ministério Público que a administração pública não pode pagar juros e multa. E aqui tem uma pessoa que também entende da parte das finanças, eu sei que estava quando eu estava na presidência também compreende, o David, que foi diretor-geral, não se pode pagar juros e multa de algo que tu tem dinheiro em caixa. Isso é improbidade administrativa. Portanto, o Ministério Público já vai estar acionando a Prefeitura a responder por essa responsabilização. R$500 mil pagos em juros e multas, tendo dinheiro em caixa. Então, eu vou esperar o encaminhamento da mesa diretora também em relação a essa denúncia trazida pelo cidadão, porque a Câmara também precisa se pronunciar, mas precisava trazer esse esclarecimento aqui aos colegas vereadores e também à população que nos viu postando nas redes sociais semana passada, nossa ida a Porto Alegre e também ao Ministério Público Estadual. Isto que nós fomos denunciar. A má gestão e a má administração do dinheiro público, do seu dinheiro público, porque basta cada um de vocês olhar hoje na sua conta de luz o quanto vocês contribuem com iluminação pública para a cidade de Novo Hamburgo.